Pronto. Então, a atividade eu começava com esse texto, né, para leitura, e lá embaixo, de vermelho, para vocês copiarem no caderno e responder essas 7 perguntinhas aí, a respeito do texto. Essa área aí, dessa atividade, a gente chama de biologia, né? Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver essa mesma coisa aí em biologia, né? Porque a ciência que a gente estuda aqui, ela é dividida, ela é formada, ela é junta, né, para formar 3 disciplinas. Quando chega no ensino médio, essa disciplina ciências se espalha em 3 disciplinas, que é física, biologia e química. Peraí que entrou alguém. Opa, bom dia, Juliana. Outra pessoa aí que não tô entendendo o nome, quem é. Deve ser o nome da mãe ou do parente, né? Juliana, tudo bem? Bom dia. Ah, Isabelle. Muito bem. A Isabelle colocou aqui no chat. Tudo bem, Isabelle? Que bom vocês por aqui, tá? Como eu falei para os meninos, vou repetir para vocês. Quem não está participando vai fazer uma atividade, quem não está participando da aula, tá? Essa aula será de correção da nossa atividade da semana passada, de ciência. Aí, então, Juliana, a tua média, Juliana, no segundo período, aqui, Juliana, tá aqui. Juliana, tua média foi 10, olha aí. 10 em ciências, 10 em matemática. A Isabelle foi 10 também, 10 em ciência e 10 em matemática. Fizeram tudo muito bem, e parabéns. Vamos continuar assim. Então vamos voltar aqui. Pronto. Então, começava com esse texto aí, chama de ecologia. E essa ecologia é uma área da biologia, que é uma ciência exata. Vocês vão ver no primeiro ano do ensino médio. Essa parte de ciência se divide em física, química e biologia. Então vocês vão ver 3 disciplinas diferentes para estudar ciência, né? Então, vocês de início vão sentir um pouco de dificuldade, né? Porque aqui é uma disciplina só. Não tem como a gente trabalhar esses 3 assuntos, tudo que tem nesses 3 assuntos em uma só disciplina. Por isso que a gente pega aqueles pontos mais importantes, né? Pelo menos é isso que eu estou fazendo com vocês. Hoje dando ênfase aí à ecologia, que é o ramo da biologia. Na próxima semana a gente faz de química ou de física. E na outra a gente faz a outra que faltou. Então vocês vão ver um pouquinho de cada uma dessas 3 disciplinas, para quando chegar no ensino médio não ter prejuízo. Então vamos lá. O texto. Ecologia. Ecologia é o ramo das ciências que estuda a interação entre os seres vivos, entre si e com o meio ambiente. E a gente tem aí na parte da ecologia também o estudo do habitat e do nicho ecológico. O habitat diz respeito ao local onde o organismo vive, né? O nome já está praticamente dizendo, né? Habitat, né? Habitat, uma palavra que parecida com habitat, né? Vamos ver se melhor assim. Então, habitat é um local, né, onde vive os organismos, né? Já o nicho ecológico relaciona-se com o modo de vida dessa espécie no ecossistema, tá? O nicho ecológico tem a ver com o modo de vida dessa espécie no ecossistema. Então, ali, essa parte do nicho ecológico ele vai depender das características que os organismos vão precisar para poder sobreviver, tá certo? Espera aí que eu acho que entrou outra pessoa.
Não. Certo? Então, as características que vai precisar para haver a sobrevivência da espécie. Que características são essas para haver um nicho ecológico? Por exemplo, ter água para determinados organismos, outros precisam de parasitas para poder sobreviver, alguns dependem do tipo de temperatura ideal, né? Então, são fatores que, juntando todos esses fatores, formam o chamado nicho ecológico, tá certo? É como se fosse uma região onde lá uma determinada espécie possa sobreviver. Para facilitar o estudo, muitos autores gostam de fazer uma relação entre os dois termos e nossa vida cotidiana. O habitat seria o endereço de um ser vivo na natureza, certo? O habitat seria o endereço de um ser vivo na natureza. Lembra-se dessa palavra, habitat, vem de habitação, tá? E o nicho ecológico seria o seu trabalho em um determinado ecossistema, certo? Então, ali ele vai depender, para aquele trabalho dele, vai depender das características lá, né? Como eu falei para vocês, se vai ter água, tem espécies organismos que vivem sem água, né? Outros não vivem, outros só podem habitar em temperaturas ambientes, outros tem que ser uma temperatura mais fria, outros tem que ser uma temperatura mais quente. Então, tudo isso, esses fatores influenciam para o chamado nicho ecológico. O mico-leão dourado, Leotopiteus rosalia, é uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica. Costuma ser avistado em grupos familiares e vive cerca de 8 anos. Né? O mico-leão dourado, aquele da notinha de R$ 20. Então veja aí, ó, ele depende do fator da Mata Atlântica, né? O ambiente da Mata Atlântica, né? Uma determinada temperatura. Ou seja, se a gente trouxer um mico-leão dourado, ele não vai sobreviver às nossas condições aqui, né? Porque aqui em Acopiara, por exemplo, é muito quente. E qual é o tipo de vegetação que a gente tem aqui predominante? É a chamada caatinga, tá? Então, não, o mico-leão dourado ele não se adapta à caatinga. O mico-leão dourado é uma espécie de macaco, entendeu? E, ó, outra espécie que é parecida, que vem do mesma espécie do macaco, é o que a gente conhece como sonim, ou sagui, né? Ele já o sagui, ele consegue se adaptar à nossa temperatura aqui da caatinga, né? Essa alta temperatura que nós temos aqui no Acopiara, por exemplo. Então vejam que animais de mesma espécie, mas que precisam de nichos ecológicos diferentes para poder sobreviver. Vocês estão entendendo? Falem aí comigo que eu não estou vendo com acesso ao chat. Certo? Então, assim, a vida do mico-leão dourado é cerca de 8 anos. A sua dieta apresenta frutos, alguns invertebrados, pequenos vertebrados, né? Animais pequenos, animais que não têm ossos, né? Então, ele precisa de um local que tenha muitos frutos, né, para sobreviver. É responsável pela dispersão de uma grande quantidade de sementes e é, portanto, muito importante nesse bioma. Ou seja, o mico-leão dourado ele faz um papel de plantador, né? Ele come muitos frutos e quando ele faz o cocô, naquele local ali vai nascer plantas frutíferas, né, que ele tinha sido ingerido por ele. Então ele é uma espécie de plantador, né? E a Mata Atlântica ela depende dele para a sobrevivência, não só dele, mas também de outros animais, né? Porque ali onde ele fazia o cocô, vai nascer um pé de fruta que vai alimentar outros animais, tá certo? Então por isso que ele é importante para esse bioma, né? O bioma é o tipo de vegetação que tem lá, que é a Mata Atlântica, né? Lembrando a vocês que o nosso bioma é a caatinga. Quando falamos no seu modo de vida, do que se alimenta e da sua reprodução,
estamos falando do seu nicho ecológico, né? Então, como ele se alimenta, como ele se reproduz, é como se o trabalho, como se fosse o trabalho dele, né? Naquelas condições que ele vive para poder se reproduzir, para poder preservar a sua espécie, né? E chegamos à definição de espécie. Espécie é o conjunto de organismos semelhantes e capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, né? Isso a gente chama de espécie, né? População são indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada região, né? Que formam uma população. Por exemplo, as onças do Pantanal formam uma população. As capivaras também podem ser encontradas no Pantanal, mas faz parte de outra população, já que são de outra espécie, né? Então, as populações, geralmente, elas se encontram mais agrupadas, tá certo? Mais agrupadas, né? Em um determinado local, em um determinado bioma. Então, jamais você vai ver aí uma onça andando com a capivara, né? Porque elas são de populações diferentes. A onça ela vai andar com a onça, as capivaras com as outras capivaras, né? As zebras vão andar com as zebras e por aí vai, né? Como é que a gente pode comparar aqui onde a gente vive? Por exemplo, as ovelhas elas não vão andar junto com as vacas, por exemplo, porque elas são de espécies diferentes, são de populações diferentes, né? Elas andam agrupadas. E esse agrupamento a gente chama de população, né? Então existe a população das ovelhas e a população das vacas, por exemplo. Comunidade é formada por todos os organismos que vivem em uma área e em um determinado período de tempo, certo? É formada por todos os organismos que vivem em uma área em um determinado período de tempo. Então não precisa ser somente uma espécie, tem que morar naquele habitat, né? Ou seja, todas as populações viventes em uma região. Alguns autores definem ainda a comunidade como uma parte viva do ecossistema. Como exemplo de comunidade, podemos citar os organismos que vivem no fundo dos ambientes aquáticos, tais como os crustáceos, poliquetas, equinodermos, né, aquelas estrelas do mar, né, e algumas espécies de moluscos. Outro exemplo de comunidade é o conjunto de plantas de uma floresta, né, ou ainda os animais existentes em uma área da Mata Atlântica. Então isso a gente chama de comunidade, tá bom? E ao longo desse ecossistema, existem dois fatores que são importantíssimos para a gente saber nessa parte de ecologia, que são os fatores bióticos e os fatores abióticos, certo? Esse conjunto de fatores bióticos e abióticos, eles são necessários para deixar um ambiente mais estável. E esse ambiente estável é o que a gente chama de ecossistema. Então vamos lá, vamos definir quem é cada um. Os fatores bióticos, eles correspondem a todos os organismos vivos de um ecossistema. Exemplo de organismos vivos: animais, né, alguns vegetais, fungos, bactérias, né, micro-organismos e etc. Então esses organismos vivos são chamados fatores bióticos. Já os fatores abióticos correspondem aos componentes não vivos do ecossistema, ou seja, o mundo físico. Exemplo de fatores abióticos: a temperatura, né? A temperatura ela não é algo vivo, né? A chuva, o vento, o solo, a água. Por que a temperatura, a chuva, o vento, o solo, a água, eles não são organismos vivos? Porque eles não se reproduzem. Tá? Essa é a principal característica dos fatores abióticos, é porque não vai haver uma reprodução. A temperatura está ali presente, ela não vai se reproduzir. A chuva do mesmo jeito. O vento também, o solo, a água.
né? Então, isso é o mundo físico que a gente chama. É aqueles seres que não possuem vida. Então, são fatores abióticos. Por exemplo, gente, vamos lá. Se eu tenho um determinado ecossistema, lá várias pedras, né? Aquelas pedras, eu poderia classificar como fator biótico ou fator abiótico? Quem pode responder para mim? Abiótico. Por quê? Porque as pedras elas não se reproduzem, certo? As pedras elas não se reproduzem. Beleza. E fatores bióticos. Fatores bióticos são os animais que são vivos, né? Os organismos vivos que estão presentes ali. Beleza. Então, mas é necessário haver esse conjunto, né? Essa mistura. Para haver um ecossistema, tem que possuir tanto os fatores bióticos como os fatores abióticos. Senão, não existe ecossistema. Aí eu deixei uma atividadezinha para a gente copiar no caderno, né? Alguns fizeram aí, me mandaram. E vamos resolver para a gente finalizar a aula, bem rapidinho. Primeira questão, diz assim: o conjunto de populações de diversas espécies que habitam a mesma área num determinado período é denominado conjunto de populações, né? Então, se é um conjunto de populações, a gente chama isso de comunidade, tá? É a comunidade que é formada pelas populações de diversas espécies. Então, a resposta é comunidade ou biocenose, tá certo? Comunidade ou biocenose. Questão 2. A ciência que trata das relações existentes entre os organismos e seu ambiente é essa parte da ecologia que a gente está estudando agora, certo? Então, a ecologia é a ciência responsável por abordar as relações entre os organismos e seu ambiente. Questão 3. O conjunto formado por fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre determinada região é denominado ecossistema, né? Tem que haver o ecossistema, que é a mistura de fatores bióticos e abióticos, né? Os seres que não possuem os seres que não são vivos com os seres que não possuem vida, né? Os seres vivos com os seres que não possuem vida, né? Então a resposta da questão 3 é ecossistema. Questão 4. O nome do conceito relacionado ao conteúdo do estudo da ecologia do grupo de organismos pertencentes à mesma espécie e que vivem em uma mesma área geográfica é a população, né? É a população, tá certo? É um grupo de organismos que pertencentes à mesma espécie e que vivem em uma mesma área geográfica. A gente já dá o nome de população. Quinta, em ecologia, o conjunto do ambiente físico e dos organismos que nele vivem é conhecido como o conjunto do ambiente físico e dos organismos que vivem é conhecido como nicho ecológico, né? O habitat é apenas o ambiente físico, o local onde ele está. Quando vai para o local onde ele está, que é o ambiente físico, mais os organismos, a gente tem o chamado nicho ecológico, tá? Não vamos confundir. Questão 6. Ao conjunto de indivíduos de diferentes espécies habitando determinada área, dá-se o nome de comunidade. Quando é um conjunto de indivíduos de diferentes espécies, né? Cada conjunto de espécies a gente chama de população, e esses conjuntos de populações, quando estão no mesmo local, é o que a gente chama de comunidade. Tá? Questão 7. Os indivíduos de mesma espécie que habitam determinada região constituem
Pronto, se é a mesma espécie, então é a população, né? Mesma espécie, população. Diferentes grupos de espécies, né? Diferentes grupos de populações em um determinado local, a gente chama de comunidade. Então, a resposta do item da questão 7 é população. Tá certo?